Então, para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está aqui, né, participando da minha live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a doutora Thalita Frais, fisioterapeuta, osteopata, ozonioterapeuta, especialista em dores. Eu ensino fisioterapeutas a tratarem qualquer disfunção do paciente e eliminar as dores logo nas primeiras sessões com a ozonioterapia. Então, na aula de hoje, essa aula tá especial, porque você vai conhecer 3 passos para adaptar a ozonioterapia nos seus atendimentos. E assim você vai ser capaz de entregar resultados mais rápidos e duradouros para o seu paciente no alívio da dor. Então, se você gostou já desse tema, dessa aula, deixe seu like, ó, coraçãozinho para mim aí o pessoal do Instagram, deixe seu like aqui, pessoal do YouTube. Para quem não se inscreveu ainda no meu canal, então só para avisar vocês, lá no YouTube eu posto aulas sobre ozonoterapia. Então, se você ainda não se inscreveu, depois vai lá no YouTube, se inscreva para você receber os conteúdos de todas as aulas que eu posto, de todas as lives e todos os eventos que eu faço, tá bom? E lembrando que essa aula de hoje é só um aquecimento para o nosso evento principal, né? O workshop Ozonoterapia na Fisioterapia, que vai ser um evento online e gratuito, que vai começar, então, segunda-feira, dia 20. E lá eu vou abrir todos os detalhes do meu método exclusivo, capaz de fazer você eliminar as dores dos seus pacientes logo nas primeiras sessões, através da ozonoterapia. Independente da sua área de atuação, independente do seu tempo de formado. Então, vai ter muito conteúdo prático, baseado nos mais recentes estudos científicos, para você se sentir confiante e seguro nos seus atendimentos. Então, o link já deixei aqui e o pessoal do Instagram tá no link da bio, tá bom? E amanhã, lembrando que amanhã eu fecho as inscrições. Então, quem não se inscreveu já se inscreve. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, os 3 passos para adaptar a ozonoterapia aos seus atendimentos e ser capaz de eliminar as dores do seu paciente logo nas primeiras sessões. Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, e o mais interessante disso tudo, nesse tema, é a palavrinha adaptação, tá? Por quê? Porque ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando no mercado hoje. Então, novos tratamentos estão surgindo para atender os pacientes, né, que estão buscando terapias alternativas, naturais, para minimizar essas terapias invasivas, né, comparadas aí aos procedimentos cirúrgicos que são arriscados. Então, as pessoas não querem mais, as pessoas querem se livrar das cirurgias. Então, elas estão buscando cada dia mais por esses profissionais. E hoje nós temos muitos profissionais integrativos. Então, nós temos, as pessoas estão buscando, os profissionais estão buscando se capacitar cada dia mais e poder oferecer esses tratamentos alternativos para os pacientes, para que eles não tenham que passar por processos cirúrgicos muitas vezes, ficar se entupindo de medicamentos. Então, hoje nós temos aí, ó, um médico integrativo. Então, um beijo para todos os médicos integrativos, que são maravilhosos. Nós temos enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos. Hoje nós temos até dentistas integrativos. Porque a gente sabe que a questão da boca, né? As patologias bucais estão diretamente relacionadas com o nosso corpo. Lembra que nós falamos que o corpo é um só. Então, não adianta só o dentista ir lá, tratar o canal, fazer lá, e não tratar a disfunção do corpo do paciente. Nós falamos tanto disso nessas aulas passadas, na live passada, né, sobre tratar a água do aquário. E é isso que o profissional integrativo faz. E nós temos dentistas maravilhosos também atuando nessa área. Então, quantas pessoas vocês conhecem que estão nessa situação hoje,
sofrendo com dores há anos, pessoas vivendo sem qualidade de vida, tendo que viver na dependência de outras pessoas para fazer atividades simples do dia a dia, né? Às vezes não consegue levantar para ir na cozinha, tomar um copo d'água, não conseguem trabalhar. Imagina a sensação de impotência dessa pessoa. E imagina o quanto você, fisioterapeuta que está aqui, comprometido comigo nesse sábado de manhã, quanto você pode agregar, entregar qualidade de vida para esses pacientes que estão nessa situação. E o pior de tudo, ver alguém da nossa família, um parente próximo, uma mãe, um tio, um irmão, né? E muitas vezes nós ficamos de mãos atadas, que a gente não consegue ajudar, que a gente, às vezes, com a fisioterapia convencional, a gente não consegue ajudar. E dependendo da patologia que essa pessoa tem, o nosso tratamento traz pouco resultado, né? Então, hoje eu vou falar bastante aqui sobre como que nós podemos ajudar. Eu já passei por isso, né? Eu atendi, às vezes, um paciente com diabetes, com osteoporose, com doenças autoimunes, doenças infecciosas. Eu falava assim, meu Deus, como que eu posso ser contribuição? Eu não sei o que eu faço para aumentar a imunidade desse paciente, eu não sei como que eu faço para tratar um vírus, eu não sei o que eu faço para tratar uma diabetes, uma osteoporose. Aí o que eu fazia? Eu mandava para outro profissional. Falava assim: olha, o senhor ou a senhora precisa procurar um médico, precisa tomar cálcio. Eu não entendia, sabe? Eu não conseguia, eu não tinha ferramentas, na verdade, para atuar com esses pacientes. Então, eu acabava perdendo, às vezes, mandando para outros profissionais, né? Porque eu não era capaz de fazer isso. E aí, nós também, fisioterapeutas, né, sofremos com dores devido a essa rotina exaustiva, as pessoas que fazem atendimento a domicílio. Eu passei muito por isso, já fiz muito atendimento a domicílio, né? Pegar o paciente que estava acamado, tinha que tirar ele da cama sozinha. Eu cheguei até a romper o meu braço, eu tenho o braço rompido, de tão exaustivo que era a minha rotina. Né? Eu tinha que pegar, era o meu trabalho. Então, nós também temos dores. Então, nós podemos nos beneficiar também com a ozonoterapia. Eu sou celíaca, eu tenho intolerância a glúten. Então, na verdade, eu descobri a ozonoterapia através dessa patologia. Foi aí que o meu mundo mudou, que eu descobri a mágica da ozonoterapia, que eu me tratei, que eu me curei. Hoje eu não tenho dores. Eu me aplico ozonoterapia, eu faço a minha suplementação. Às vezes eu vou jogar beach tênis, eu amo jogar beach tênis. Às vezes eu saio do beach tênis, nossa, mas me dá uma dor na lombar, né? Daquela dorzinha chata. Aí eu vou lá, aplico ozônio, acabou. Tô zerada. No dia seguinte eu tô bem, pronta para trabalhar, pronta para novo beach tênis, tá? Então, assim, hoje eu me cuido. Eu resolvi me cuidar, né? Porque eu pensava assim, meu Deus, eu não quero chegar no final da minha vida cheia de dores, dependendo de outras pessoas para tudo. Quero envelhecer bem, saudável, disposta. Então, por que as pessoas falam assim? Ah lá, ó, atendo a domicílio, tenho muita dor lombar. Exatamente, a gente fica mal acomodado, né? Não tá na posição, às vezes a cama do paciente é baixa. Nós temos muitas dores, nós fisioterapeutas, realmente. Então, hoje eu resolvi que eu quero ter saúde. Nós não somos. Por que as pessoas falam assim, ó? Ah, a gente começa a chegar numa fase da vida, né? Começa a ficar mais velho, começa a aparecer de tudo. A gente começa a ter um monte de doença. Nós não precisamos ser idosos doentes. Pelo contrário. Por que isso acontece? Porque a pessoa tá lá, se alimenta mal a vida inteira, tem processos inflamatórios, aquilo vai acumulando no organismo dela, né? Intestino permeável e tal, a pessoa não se dá conta. Chega uma hora que aquilo explode, vai acumulando. Aí quando a pessoa chega lá na terceira idade, ela tá cheia de problema. Ela já desenvolveu osteoartrose, já tá com colesterol, já tá com tudo, né? Então,
nós não precisamos ser assim. Então, se a gente souber orientar os nossos pacientes com relação à alimentação, ao poder da ozonoterapia, né, reduzir os processos inflamatórios, nós estamos entregando qualidade de vida para ele. Então, eu fiz a opção que eu quero envelhecer bem. Então, hoje eu me cuido, eu faço ozônio, suplemento, eu faço dieta, eu cortei o álcool da minha vida, porque eu sei o quanto o álcool é uma substância inflamatória, faço atividade física, e é aquilo que eu falei, a gente precisa estar bem para poder cuidar das pessoas. Como é que a gente vai cuidar das pessoas se a gente não está bem? E nós temos que ser espelho para os nossos pacientes. Não é assim? As pessoas se espelham em você. E as pessoas, elas acham que o fisioterapeuta, por ser fisioterapeuta, não tem dor. Mal sabe elas, né? Tá cheio de gente aqui com dor. Então, o grande benefício disso tudo também é que você vai poder utilizar desses benefícios da ozonoterapia para você mesmo, para você se cuidar e para você ser espelho do seu paciente. E você fala assim: não, eu não tenho dor, porque eu me cuido, porque eu cuido da minha alimentação. E o paciente vai olhar para você e falar assim: nossa, eu preciso começar a fazer isso, tá? Então a gente tem que servir como espelho também. Então, você, fisioterapeuta aí, né, está liberto dessas amarras aí que estão te prendendo. E agora você tem a chance de proporcionar um alívio mais rápido e duradouro para o seu paciente. E isso vai refletir também, claro, nos seus resultados financeiros, na sua satisfação pessoal, na sua satisfação profissional, né? Eu sei que tem muitos fisioterapeutas frustrados, abandonando a profissão. Nossa profissão é tão linda. Porque não dá dinheiro, porque a gente trabalha muito, não ganha nada, porque é exaustivo, porque eu tenho que pegar o paciente no colo. Não é assim? Então, a ozonoterapia pode vir agregar melhores condições para você, condições financeiras, resultados, né, satisfação profissional, satisfação pessoal. E para o seu paciente, é mais esperança de se livrar das dores que ele tem, recuperar o brilho pela vida, viver com mais disposição, ter mais qualidade de vida. Ou seja, é um momento de adaptação extremamente necessário para você se manter firme no mercado, exercendo sua paixão, que é levar o quê? Qualidade de vida para as pessoas. Essa é a nossa missão. Porque eu te garanto que não é o fisioterapeuta mais conhecido, o mais famoso, que se mantém firme na carreira e impacta a vida de muitas pessoas. Não é, não. Tem profissionais aí, já no mercado, há 10, 20, né? Já tem 10, 20 anos de profissão, mas que estão estagnados, parados no tempo, trabalhando sem propósito. Alguns até já pensaram em desistir da carreira, não é assim? Eu já passei por isso. Eu já pensei em desistir. Eu já fechei minha clínica, falei que eu não ia mais fazer isso, até eu me encontrar, né? Então, na realidade, é o profissional que se adapta às mudanças, né? A ozonoterapia, ela chegou para se tornar um grande marco no mercado aí para vocês, né, no tratamento de dores crônicas, de dores degenerativas, trazendo alívio imediato e duradouro. Isso é importante para a gente, duradouro. E todos os fisioterapeutas terão que se adaptar para garantir esse espaço no mercado. E a procura vai começar a ser cada vez maior. Quando as pessoas começarem a se dar conta, já estão se dando conta dos nossos resultados. Quantos profissionais integrativos estão se formando a cada dia, né? E o grande segredo é você usar essa poderosa ferramenta de forma mais eficiente e segura possível nos seus tratamentos. Você associar a ozonoterapia com o seu tratamento, com o que você já faz. E para isso, você precisa do quê? Desenvolver raciocínio clínico.
O que diferencia o profissional estagnado na carreira, frustrado, né, com seus atendimentos e até pensando em desistir da profissão, para um profissional que é capaz de entregar resultados rápidos e duradouros para os seus pacientes e é muito valorizado e reconhecido por isso, é justamente o raciocínio clínico apurado. Porque é isso que faz você desenvolver um protocolo eficiente e seguro. Você tem que ter esse raciocínio clínico, tá? Então, a boa notícia é que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Nós estamos aqui, nós temos esse poder de desenvolver. Nós precisamos aprender a desenvolver esse raciocínio clínico. Você só precisa o quê? De um método que te dê clareza de quais passos você precisa seguir, do que fazer primeiro, depois, de como você começa a ligar os pontos para criar um protocolo específico para cada paciente, que cada paciente é único. Então, quando você entende isso, você tem a liberdade de se livrar desses protocolos engessados. Não vamos usar protocolos engessados. Aí você consegue jogar fora essas receitas de bolo. A gente sempre fala, né? Desde lá da faculdade, nós aprendemos, gente, fisioterapia não é receita de bolo. E por que que tem muita gente, muito fisioterapeuta fazendo isso? Não dá. Cada paciente é único. Então, você vai conseguir, quando você desenvolver esse raciocínio clínico, você vai conseguir bater no peito e falar assim: eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho segurança, eu tenho confiança de tratar o meu paciente com ozonoterapia. Eu tenho certeza que eu estou levando qualidade de vida para ele. Eu sei do que eu estou falando. Você precisa ter certeza do que você está fazendo, tá? Então vamos lá aprender o primeiro passo para que você consiga fazer isso. Então, ó, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer a causa da patologia do paciente, tá? Então, o que mais acontece hoje é o fisioterapeuta ficar tratando, né, ficar apegado com o diagnóstico médico. Então, tem fisioterapeutas que às vezes o paciente já chega com um diagnóstico médico e ele nem faz avaliação. Ah, porque o médico falou que ele tem tal coisa, é isso, então nós vamos tratar isso. Né? É o fisioterapeuta acomodado. Nós não podemos fazer isso. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, daqui a pouco, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, assim, a gente tem que usar o diagnóstico médico para nos nortear. Beleza, o paciente ele tem essa disfunção. Então, vamos entender o que gerou essa disfunção nesse paciente, tá? Mas eu não culpo nenhum fisioterapeuta por isso, né? Porque foi isso que nós aprendemos lá na faculdade, né? A gente tratar em cima ali da patologia, beleza. O problema é que o resultado do diagnóstico, ele vem através dos sintomas do paciente, né? E não da causa da patologia. Ah, ele tem osteoporose. Mas o que está causando? Qual é a disfunção no organismo dele que está gerando essa osteoporose? É isso que nós vamos tratar, tá bom? A disfunção do paciente. Então, não adianta a gente só ter o diagnóstico médico. Nós temos que ter raciocínio clínico para entender todo o processo fisiológico que está por trás disso. Por isso que muitas vezes os resultados tradicionais, né, da fisioterapia são frustrantes. Porque tem muitos fisioterapeutas tratando apenas os efeitos e não a causa. Então vamos pegar um exemplo, ó, eu vi aqui, ó, fibromialgia, Claudete. Tenho cliente com fibromialgia. Então vamos pegar aqui o exemplo da Claudete. Fibromialgia, tá? Olha lá. O paciente está sentindo fortes dores no corpo, nas articulações. Essa pessoa tem cansaço, fadiga em excesso. E aí ela recebeu o diagnóstico de fibromialgia.
Mas perceba que esse diagnóstico de fibromialgia, ele foi diagnosticado através dos sintomas que ela relatou para o médico. Às vezes ela fez o exame laboratorial e deu, né? Tem gente que não faz exame laboratorial e pelos sintomas o médico fala que ela tem fibromialgia, ou o profissional, enfim, né? Não precisa ser o médico necessariamente. Mas aí o profissional fala assim: ah, você tem esse sintoma? Ah, você está com fibromialgia. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, tá? Então, por isso, o primeiro passo que você precisa é ir além desse diagnóstico e desenvolver esse raciocínio clínico. Então, vamos lá. O que está por trás? Tem que se perguntar, o que está por trás dessa fibromialgia? Desses sintomas que o meu paciente está sentindo? O que no organismo do meu paciente está desequilibrado que está causando a doença dele? Então, essas perguntas são as primeiras coisas que você precisa fazer, porque essas perguntas vão te guiar para você tratar a causa raiz da doença. Então, nós vamos tratar a fisiologia, tá? E não, nós vamos tratar a disfunção e não a patologia. E no caso da fibromialgia, como muitas pessoas pensam, fibromialgia não é uma doença inflamatória e degenerativa, tá? Na verdade, a fibromialgia é uma disfunção mitocondrial. Por isso que muitos profissionais, fisioterapeutas, muitos médicos ainda têm dificuldade em tratar fibromialgia. Não tem resultados na fibromialgia. Por quê? Porque é uma disfunção mitocondrial. Então, a mitocôndria, ela é uma organela que está presente nas nossas células e ela é responsável pela respiração celular e por gerar energia para o nosso corpo. E não existe um tratamento convencional que faça isso de forma tão profunda quanto o ozônio. O ozônio, ele atua a nível mitocondrial. Então, por isso que nós, na fisioterapia, né, os nossos resultados são quase zero e muito demorados. E aí, esses pacientes retornam, eles começam a se entupir de medicamentos fortes, corticoides, né, para combater. Corticoide não é uma doença inflamatória. Fibromialgia não é inflamatória. E a pessoa está lá se entupindo de corticoides. Então, nós com a ozonoterapia, nós conseguimos tratar a nível mitocondrial, tá? Eu tenho relatos de pacientes, depoimentos de pacientes que não tomam mais medicamento, estão sem dores. É muito, muito eficaz, né? Associado aí à suplementação. O resultado é fantástico. E uma coisa aqui, ó, não estou dizendo que o ozônio cura. Não cura nada. Ozônio não cura nada. Tem gente aí vendendo ozonoterapia como cura de doenças, cura do câncer. Pelo amor de Deus, ozônio não cura nada. Existem doenças que não têm cura. Mas o que o ozônio faz? Ele vai agir no organismo, minimizando os sintomas, equilibrando esse organismo, equilibrando esse estresse oxidativo, diminuindo os processos inflamatórios, o quadro de dor do paciente. Mas não vem falar para mim que a ozonoterapia cura. Não cura nada. Nós equilibramos o organismo, tá? Então, cuidado com o que vocês vendem para os seus pacientes, com o que vocês vão falar por aí. Porque tem gente que vai falar, vou fazer ozonoterapia, vou ficar curado. Não vai, não. O seu corpo vai se restabelecer e você está entregando para ele saúde, qualidade de vida, tá? Então, para fazermos qualquer coisa, qualquer atividade, nosso corpo precisa de energia. Então, sem essa energia necessária, os tecidos começam a ficar enfraquecidos, eles ficam com baixa de oxigênio, né? Começa a gerar uma hipóxia, diminui a produção de nutrientes e minerais no organismo, como ferro, muitas vezes. Ah, ó, falando em ferro, vou contar uma coisa para vocês relacionada aí à fibromialgia que nós estamos falando.
Uma vez chegou uma paciente, fui fazer a anamnese, né? Aí a paciente chegou e falou assim: olha, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Ah, porque eu tenho dores no corpo, eu tenho fadiga, eu tenho não sei o quê, né? E começou a falar. Aí fui fazendo anamnese e lá no finalzinho eu perguntei, né, como que era o ciclo menstrual dessa paciente. Ela falou assim: olha, o meu ciclo é muito intenso. Quando ela falou isso, ó, já acendeu a anteninha. Beleza. Mas essa paciente, ela não tinha exames laboratoriais que comprovassem, né, a fibromialgia. Ela recebeu um diagnóstico através de sintomas. Mas quantas doenças que existem têm os mesmos sintomas? Por isso que nós pedimos, às vezes, exames laboratoriais para os nossos pacientes. Então, essa paciente, quando ela relatou isso, já acendeu a minha anteninha e eu pedi exame laboratorial para ela. Por quê? Essa pessoa estava com ferritina baixa. O fluxo menstrual dela era tão intenso, né? Essa pessoa estava com uma anemia. A maioria das mulheres que chegam até nós, né, que tem esse fluxo intenso menstrual, vocês podem pedir um exame para elas. A maioria tem um pezinho lá na anemia, tá? E aí, quando fui ver, o quadro dela era o quê? Anemia, e não era fibromialgia, não. E nós podemos fazer ozonoterapia em pacientes com anemia? Não, por quê? Porque o ozônio ele é ferro dependente. Ele vai usar o ferro que ela já não tem no organismo dela para fazer as reações. E aí, como é que fica essa paciente? E aí, se eu vou pelo diagnóstico clínico, né, que ela chegou para mim falando que ela tinha fibromialgia, se eu faço ozônio nessa pessoa, como é que fica? Tá? Então, quando eu falo sobre não se apegar a diagnóstico clínico, é isso. Você pode errar. Você pode errar. E você pode piorar o quadro dessa pessoa. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E vocês têm que ter raciocínio clínico. Beleza? Então, quando o nosso corpo ele fica assim, né? Com baixa de energia, nós temos aumento de cortisol no corpo. Então, aumenta o nosso hormônio do estresse, né? Causando o quê? Dores, inflamações intensas. E isso vai impactar também na saúde emocional do paciente, levando muitas vezes esse paciente a desenvolver quadros depressivos. Então, olha só como que é uma cascata de consequências químicas no corpo que vai deixando o paciente doente, que vai alterando o metabolismo desse paciente. Então, o ozônio, ele vem o quê? Para tratar essa cascata inflamatória. Inclusive, o ozônio estimula a produção de serotonina. Por isso que nós usamos ozonoterapia também como um coadjuvante no tratamento da depressão. E aí, só lembrando, ó, eu vou aprofundar esse assunto, vou falar mais desse assunto que eu tô falando aqui para vocês, lá no workshop Ozonoterapia na Fisioterapia, evento online gratuito que começa segunda-feira. Então, quem não fez a inscrição, já faça, que amanhã fecha. Então, lá vou passar todos os pilares do meu método exclusivo, protocolos eficientes e seguros para eliminar qualquer dor do seu paciente logo nas primeiras sessões, independente da sua área de atuação e do seu tempo de formação. Então, vai ter conteúdo prático, baseado em estudos científicos, para você se sentir confiante nos seus atendimentos, tá? Então, o link tá aqui embaixo desse vídeo, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, tá no link da bio, e no YouTube também deixei aqui no chat para vocês, lá no comecinho, antes de começar a aula, beleza? Então, recado dado, vamos voltar aqui. Então, vou dar um outro exemplo aí de patologia que nós costumamos atender muito, que é o quê? Pacientes com osteoporose. Nós atendemos muito idosos, né? Então, quando eu atendi uma paciente diagnosticada com osteoporose, na época ainda eu não atuava com ozônio, tá? A única coisa que eu sabia fazer nela, que eu achava que eu podia ajudar, era o quê? Os exercícios de fortalecimento,
né? Atividades de impacto, depois foi constatado que esses pacientes precisam, sim, de atividades de impacto, né? No impacto alto, mas precisa, o osso precisa de impacto ali e tal. E aí, só fazia isso, tá? Eu achava que eu estava ajudando muito ela. E aí, mesmo essa paciente lá se entupindo de cálcio, que o médico passou, tem osteoporose, vai tomar cálcio, né? Os resultados da fisioterapia eram praticamente nulos. Por quê? Porque, na verdade, eu estava tentando tratar um sintoma, mas não era essa a causa do problema dela. Nem sintoma eu estava tentando tratar, né? Porque eu estava tentando melhorar a qualidade de vida dela. E eu achando que estava fazendo certo, mas de que jeito? Porque eu não estava tratando a causa da osteoporose dela. Que a causa desse problema dela estava lá no intestino. Essa paciente, ela tinha intestino permeável. E aí ela não conseguia absorver o cálcio como deveria. Aí ela começou o quê? Desenvolver osteoporose. Então a gente sabe, né? A gente tem que saber o que está por trás da osteoporose. E se ela não está absorvendo cálcio, porque ela tem um intestino permeável, adianta ela ficar se entupindo de cálcio? Nem nós, fisioterapeutas, e nem o próprio médico está ajudando essa paciente. Porque ela não absorve, ela toma o cálcio, tá? Mas ela não absorve. O corpo dela gerou uma alteração metabólica, então tudo que ela começa, né? O corpo dela precisa utilizar esses minerais para poder fazer ali as funções químicas do corpo. Por isso que ela tem osteoporose. Porque ele vai tirar de onde tem. E de onde tem? Nos ossos. Ele vai usar, ele não quer saber de onde tem. Ele começa a tirar minerais de onde ele achar. Aí essa pessoa começa a desenvolver a osteoporose. E se ela tem intestino permeável, não adianta fazer reposição de cálcio. E não adianta só ter o cálcio. Porque quem sintetiza cálcio é a vitamina D. E quem transporta esses componentes dentro do corpo é a vitamina K. Então, a gente tem que ter esse raciocínio clínico e entender a patologia do nosso paciente, tá? E a partir disso, fica mais fácil você identificar qual que é a melhor via de aplicação de ozonoterapia para esse paciente. Que é isso que nós vamos falar agora na etapa 2. Então, olha lá. Qual que é a etapa 2? Formas de aplicação e dosagem. Então, quando você conhece a fundo a fisiologia do seu paciente, fica muito mais fácil você tratar e identificar a melhor via e a dose adequada. Então, vocês vão ver que tem doenças, por exemplo, que nós temos que utilizar doses altas de ozônio. Tem doenças que não podemos utilizar doses altas de ozônio. Ou seja, então, depois que você desenvolve essa visão sistêmica do paciente, fica muito fácil você desenvolver o raciocínio clínico para saber se o ozônio vai ser aplicado por uma via sistêmica. Vou fazer via sistêmica ou vou fazer aplicação local? Eu vou usar altas concentrações ou vou usar baixas concentrações? E a dose? Tá? Nós precisamos saber de tudo isso. Então, no caso das doses, por exemplo, que eu acabei de falar, né? Se você tem um paciente muito inflamado, o paciente muito inflamado, ele é um paciente com alto estresse oxidativo. E aí, nesse caso, não é indicado nós utilizarmos doses altas de ozônio. Então, pacientes, por exemplo, né, que têm câncer, patologias que já têm um alto estresse oxidativo. Eu não posso fazer uma dose alta no paciente com câncer, por exemplo. Um paciente idoso. A velhice já é um processo que gera estresse oxidativo. Porque quanto mais velhinho nós vamos ficando, aumenta a produção de radicais livres no organismo. Porque as enzimas antioxidantes desse idoso, elas não dão conta de combater mais
Por isso que ozonioterapia é maravilhoso para idoso, porque a gente consegue diminuir esses radicais livres. Então, a própria velhice já é uma doença que tem um alto estresse oxidativo. Então, por que você vai colocar uma dose alta nesse paciente? Não dá. E a gente tem que saber calcular isso para não causar uma toxicidade no paciente. Fazer ozônio dentro da janela terapêutica, respeitar os limites de aplicação. Não é achar que você vai colocar a quantidade que você quer no paciente. Existe um limite que esse corpo consegue absorver esse ozônio, tá? E foi exatamente isso que aconteceu com a paciente que eu atendi. Ela era diabética. E aí, nós sabemos o que? Normalmente, os pacientes diabéticos, eles sempre vêm acompanhados aí de outras disfunções. Então, por exemplo, né? Ele vem acompanhado de uma hipertensão, um ácido úrico elevado, ovário policístico. Por que vocês acham que pessoas que têm ovário policístico tomam metformina? Porque está relacionado à resistência insulínica, a diabetes. Visão embaçada, tá? Então, na época, quando eu ainda não tinha estruturado essas etapas do meu método exclusivo, né, para o tratamento da dor com ozonioterapia, eu tinha feito tudo errado. Eu fiz o curso, queria sair aplicando, e não, no curso não foram passados conhecimentos. Eu demorei muito tempo para conseguir juntar tudo que eu sei hoje, tudo que não foi ensinado, né? Na época eu não pedi exames para o paciente, eu fiz aquela anamnese bem genérica que eu usava nos meus atendimentos tradicionais. Eu usei uma dosagem inadequada nessa paciente. Sabe por quê? Porque eu peguei um protocolo pronto. Ela tinha dor nas costas, beleza, então vamos tratar, é com essa concentração. E aí o que aconteceu? Eu piorei o quadro da minha paciente. Ela passou mal, ela foi para o pronto-socorro, teve sangramento nasal. No final ficou tudo bem com ela, tá? Mas assim, eu fiquei mal, porque na minha tentativa de ajudar eu só piorei. Mas por quê? Porque eu peguei um protocolo pronto, achando que ia funcionar para qualquer paciente. Todo mundo que tem dor, vamos fazer isso aqui em todo mundo que tem dor. Eu não sabia calcular a dosagem certa. Eu não fui instruída para isso. E aí eu cometi erros nessa paciente, tá? Mas eu tive que aprender da forma mais difícil, que é errando, isso podia sujar minha carreira, sujar meu nome. Então, eu aprendi dessa forma. E do jeito que eu não recomendo para profissional nenhum. Nenhum. Por isso que eu tô aqui. Para ajudar vocês, ensinando vocês, passar conteúdo. Porque eu não quero que vocês passem por muitas coisas que eu já passei. Que vocês tenham que gastar horrores de dinheiro em cursos e cursos para aprender tudo que eu tô falando aqui para vocês. Porque eu fiz isso. Porque eu gastei. Porque eu investi. Porque as coisas foram vindo em pedaços para mim. Eu não tive tudo pronto, uma pessoa que pegasse na minha mão, me ensinasse, tá? Mas ainda bem que você está aqui agora, sendo guiado aqui pelas etapas necessárias para tratar o seu paciente com segurança. Eu estou ensinando tudo para vocês. Agora, em relação às vias de aplicação do ozônio, vamos pegar exemplo de paciente, então, com diabetes e osteoporose. Essas doenças são crônico-degenerativas. Lembra que eu falei, eu venho batendo o pé em todas as aulas. Todas as doenças crônico-degenerativas são causadas por intestino permeável. Então, por exemplo, nós temos o Parkinson, o Alzheimer, hipertensão arterial, doença renal crônica. Todas essas patologias, vocês podem tratar pela via retal, fazer insuflação retal no paciente. Porque essa via é o meio mais rápido e efetivo do ozônio chegar lá no nosso intestino, que é o local, né, que é a causa de tudo, que é o intestino permeável.
Eu já falei na live passada. Então, quem não assistiu, quem está aqui hoje e não assistiu as outras lives, a hora que vocês saírem daqui, a hora que eu terminar essa aula, dá uma olhadinha nas outras aulas, porque eu falei muito sobre isso, tá? Então, não percam o conteúdo. Então, quanto mais vias de aplicação nós usamos no nosso paciente, quando nós sabemos usar todas essas vias de uma forma segura, mais resultados nós vamos gerar, tá? E aí o seu nome acaba ficando conhecido na sua região por conta disso, porque aquela pessoa que ela vai sair da sua clínica e ela vai te indicar, é a propaganda boca a boca, porque você está tratando a causa, você vai ter resultados eficientes e duradouros.